A revista britânica The Economist publicou um editorial com críticas à política fiscal do governo Lula. No texto, intitulado "Para interromper a derrocada do Brasil, Lula precisa cortar gastos públicos desenfreados", a revista especializada em economia afirma que o presidente brasileiro está gastando como se o país fosse muito mais rico do que é. A revista mencionou ainda as críticas de Lula ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Segundo o editorial, o petista tenta culpar a autoridade monetária pelas altas taxas de juros, mas que as decisões econômicas são reflexos da política fiscal do governo. A publicação britânica disse ainda que o petista insiste em repetir fórmulas fiscais antigas, ao invés de preparar sucessores mais jovens para lutar pela reforma que o Brasil precisa. Começo contigo, Carlo Cauti, que achou ainda dessas críticas do The Economist acertadas? Mas só ouvi verdades, né? Só ouvi verdades, especialmente num dia em que o governo basicamente reviu a meta para o fiscal, né, para as contas públicas até o final do ano e adivinha só, dobrou a meta, só que de déficit, só que de vermelho. Ou seja, dilmamos, mais uma vez, o governo do PT está dilmando, dobrando a meta para um rombo ainda maior do que se esperava até o final do ano. Saiu há poucas horas esse relatório que vai dizer mais ou menos como fecharam as contas públicas até o final do ano. Estamos em vermelho profundo. E o Economist fala exatamente isso. O governo Lula está levando adiante uma política econômica fracassada, uma política fiscal que está condenando o Brasil a ter uma dívida pública cada vez mais elevada. Hoje o Brasil é o país emergente com a maior dívida pública do mundo. Estamos prestes a chegar a 80% do PIB. É um nível muito elevado para um país emergente com uma situação de riqueza interna muito menor do que países como a Europa, como o Japão, como a Coreia, né? Países que já têm um nível de riqueza da população muito maior, ou seja, eles dão garantias maiores que eles vão conseguir pagar essa dívida. O Brasil não. O Brasil é um país, infelizmente, ainda pobre. Não pode se endividar assim. Além disso, um fiscal fora de controle leva a uma desvalorização do real, estamos vendo isso com o dólar que está chegando nas alturas, e além disso tem o problema da inflação, porque mais o governo gasta e mais aumenta a inflação. E é só ir no supermercado ou abastecer o tanque de gasolina que percebemos nitidamente esse ponto. E por último, temos a questão de que aumento do gasto público acaba desincentivando os investimentos privados, porque se o governo precisa pedir emprestado dinheiro no mercado interno, para os poupadores, para as famílias, etc., essas famílias não vão investir em empresas produtivas, é o chamado crowing out effect, um efeito que tira o dinheiro do setor produtivo e o joga para o setor público, que naturalmente é mais ineficiente do que o setor privado. Ou seja, um desastre que está se criando, um desastre fiscal que está começando a se criar aqui no Brasil, e tomara que o governo entenda, que o mercado explique para o governo que não é esse o caminho, ou teremos graves e sérios problemas nas contas públicas brasileiras pela frente. Ou seja, o The Economist só está falando verdades. Antes de passar para o próximo economista da bancada, para o nosso Rodrigo Constantino, deixa eu acrescentar aqui os números do Boletim Focus, divulgado hoje. O mercado financeiro aumentou a previsão de inflação de 4% para 4,05% este ano. A estimativa para 2024 está acima da meta de inflação, mas ainda dentro da tolerância que deve ser perseguida pelo Banco Central. Definida pelo Conselho Monetário Nacional, a meta é de 3% para este ano, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Agora, Constantino, tudo isso, esse cenário todo que a gente está desenhando aqui, na verdade, surpreende zero pessoas, né? Ou será que os editorialistas do The Economist, os economistas, os atores do mercado financeiro que são entrevistados pelo Banco Central para elaborar o Boletim Focus esperavam algo diferente da política fiscal do governo Lula? Consta? Essa é exatamente a questão que eu ia trazer, Brown. Você levantou a bola e eu juro para a audiência que não foi combinado, né? O Cauti já trouxe o economês, digamos assim, já explicou o porquê que a Economist está certa, né? E quanto a essa questão da inflação do Focus aí, eu só vou fazer uma notinha, um parêntese, que a população brasileira não acredita mais que esse número oficial é o número real. O Brasil corre o perigo, se continuar com Pockmann e companhia fazendo seus malabarismos, de chegar ao destino que a Argentina, na época lulista, chegou. E a própria revista The Economist tirou o país dos seus indicadores porque não confiava mais nos números oficiais. O Brasil corre esse perigo
Qualquer dona de casa, qualquer um que vai no supermercado, sabe que a inflação não é bem essa. Agora, vamos lá, né? A Economist está certa, ela disse o óbvio. A minha pergunta, enquanto o próprio Caut explicava todo o economês de por que isso está certo, do déficit, gerar inflação e tudo mais, puxa vida, e a turma da Economist se surpreendeu com isso? A Economist, para o brasileiro entender, né, é uma revista britânica de longa tradição, que já foi muito boa, na época do Walter Bagehot e tantos outros, né? Era uma revista de inclinação mais liberal. Só que com o tempo foi virando o quê? Uma revista tucana. É análoga ao Estadão brasileiro, né? É obamista, defendeu a candidatura do Obama, é globalista, é uma espécie de ambiente tucano ali, né? Casa das Garças e por aí vai. Gosta de equilíbrio fiscal, se aumentar o imposto para chegar ao equilíbrio fiscal, tá tudo bem para eles, né? Eles não repudiam isso do ponto de vista do cidadão, eles olham as contas que nem um cabeça de planilha, digamos assim. Mas vamos lá, né? Eu estou pensando em mandar o currículo do meu filho para The Economist. Meu filho tem 6 para 7 anos, mas ele já vai entender, né? Assim, olha, filhinho, se botar um sujeito alcoólatra para cuidar do bar, onde tem bebida alcoólica, vai ser bom ou ruim? Eu tenho quase certeza que meu filho vai falar, papai, vai ser ruim? Né? Você não pode colocar o sujeito para controlar o bar que vai tomar todas as bebidas. Então, como é que foi que a Economist, o Armínio Fraga, a Helena Landau, o João Moedo, o Pécio Arida, o Pedro Malan e companhia acharam que botar o ladrão de volta à cena do crime, como diria Geraldo Alckmin, ia ser algo positivo para salvar a democracia? E como é que eles acharam que a mentalidade há 40 anos exposta em praça pública e muito recentemente testada com um resultado catastrófico para o Brasil, e eles não fizeram nenhuma menção de aprendizagem ou arrependimento? Pelo contrário, como é que eles acharam que, por um passe de mágica, essa gente ia absorver a ortodoxia fiscal da Casa das Garças? Ia colocar, talvez, quem sabe, o Armínio Fraga para cuidar da economia, e não o Tachad, né? Então é uma piada de mau gosto. A revista The Economist, ela perde seriedade com essa crítica, porque é uma crítica que vem disfarçada de surpresa. É exatamente análogo ao pessoal democrata que está fingindo surpresa com a senilidade escancarada do Biden. Puxa vida, mas quer dizer que o Biden não tem mais condições de disputar a eleição para 4 anos. Cara pálida, e nós que estamos apontando o óbvio há tanto tempo, fomos taxados de teóricos da conspiração, radicais, extrema-direita e blá, blá, blá. Então é a mesma crítica que eu vou fazer à Economist nessa análise que eles fizeram do desgoverno Lula na economia. Só está surpreso quem não entende nada de nada.